Salve, salve! Professora Rafa aqui na voz. Espero que vocês estejam bem, espero que vocês estejam se cuidando. E eu vim aqui hoje para mais uma aula da frente de Biologia. Hoje eu vou complementar a aula de Genética que a professora Rafa deu na semana passada. E para começar, já queria relembrar as fitas que vocês viram na aula dela. Vocês viram então um pouco do que é a genética, né? Viram os conceitos de genes, de cromossomos, de genoma, viram o que é o fenótipo, o que é o genótipo, viram sobre os cromossomos, conheceram esse cara aqui, né? Conheceram ele, as leis de Mendel, e viram também sobre cruzamentos e alelos. E para começar essa aula aqui, eu queria relembrar um pouquinho sobre o cruzamento. Não é exatamente isso aqui, mas tem tudo a ver. O cruzamento genético, ele acontece durante a reprodução, ou seja, aqui quando um cria encontra outro, né? E vai resultar, então, num terceiro cria, certo? E esse cruzamento genético aqui, entre as informações genéticas das células, nele acontece uma troca dessas informações, essa troca aqui, que vai resultar, ou seja, no final, né, a gente vai ter um cria que tem uma parte da informação genética do pai e uma parte da informação genética da mãe. E isso tudo vai resultar aí nessa troca de informações genéticas durante o cruzamento. E para relembrar uma parte também mais técnica aqui, para vocês lembrarem como é que a gente calcula essas coisas, né? Como é que a gente vê isso no papel mesmo. O quadrinho de Punnett, que a professora falou para vocês, os cruzamentos aqui, quando a gente tem o Bzão, né, um homozigoto dominante, com o Bzinho, um homozigoto recessivo, quando você faz a cita aqui de cruzar esses dois genótipos, a gente tem um terceiro genótipo resultante, que seria a mistura, né, desses dois, um heterozigoto, Bzão. E para essa aula também vai ser bem importante a gente lembrar o que são os genes. E os genes, a gente precisa sempre relembrar que existem diferentes genes para diferentes características, certo? Então, cada gene vai apresentar diferentes formas que vão se manifestar, que vão aparecer no nosso organismo. Ou seja, diferentes genes vão determinar diferentes funções em diferentes características. E por que eu estou relembrando disso? Porque na aula de hoje a gente vai ver uma coisa chamada sistema ABO. A gente vai ver o sistema sanguíneo. Como que é definido se o nosso sangue é do tipo A, do tipo B, do tipo AB ou do tipo O. E a gente vai ver isso na frente da genética, porque essa é uma das características que é definida nos cruzamentos genéticos. E primeiro, para entender tudo isso, a gente precisa conhecer o sangue um pouco melhor. Então a gente vai falar um pouquinho da composição do sangue. O sangue, quando a gente vê, parece ser só essa coisa vermelha, né, meio escura, mas ele, na verdade, é dividido, e isso a gente pode ver melhor nos laboratórios, ele é dividido em duas partes. Uma parte que a gente chama de parte líquida, que é o plasma, que é composto, então, por sais minerais, por gás carbônico e outras coisas, e os elementos figurados, que vão estar dentro disso tudo aqui, que vão ser divididos em três grupos: as hemácias, ou os glóbulos vermelhos, os leucócitos, ou os glóbulos brancos, é o mesmo nome aqui, e as plaquetas, que são pedaços de células que vão ser bem importantes para a coagulação do sangue. E para o sistema sanguíneo, a gente vai prestar mais atenção nas hemácias para entender esse sistema. Porque o tipo sanguíneo, ou seja, se é A, se é B, se é AB ou se é O, é definido pela presença de determinadas proteínas nas hemácias, nessas células do sangue aqui. E essas proteínas a gente vai chamar aqui, nas nossas aulas, de aglutinogênios. Então, quando a gente tem o aglutinogênio A, ou seja, a proteína A nessa hemácia, a gente tem que o sangue vai ser do tipo A. Se a gente tem aglutinogênio, a proteína B, nós temos um sangue do tipo B. Se a gente tem as duas proteínas nessa célula do sangue, nessa hemácia, a gente vai ter um sangue do tipo AB. Mas se a gente não tem nenhuma proteína, nós temos um sangue do tipo O. Mas o que a genética tem a ver com isso, né? Então, lembra que eu falei que os genes eles vão determinar diferentes características no nosso organismo? Então,
ter essa proteína e qual que é o tipo de proteína que vai ter, vai depender de genes. Então, existem diferentes alelos, ou seja, diferentes formas dos genes que determinam a existência de cada uma dessas proteínas nessas células do sangue. Sacaram? Sei que é bastante coisa, mas vamos lá. Então, a gente vai ter um alelo, ou seja, uma forma de um gene, chamado IA, e esse alelo IA, quando ele está presente ou em dose dupla, ou seja, IA, ou IA-izinho, porque esse IA, a gente vai ver que ele é dominante, ou seja, quando ele está presente, ele que vai determinar a característica. Quando a gente tem um genótipo desse estilo aqui, o nosso fenótipo, ou seja, o resultado, vai ser um sangue do tipo A. E quando a gente tem esse alelo IB, é a mesma fita do A, só que com o tipo B. Moraram? Então, assim, IB, ou IB-izinho, nós vamos ter um sangue do tipo B. Agora, quando nós temos esses dois alelos juntos, nós vamos ter um sangue do tipo AB. E quando a gente não tem nem o IA, nem o IB, nós só temos o Izinho, ou seja, ele vai determinar que não vai ter proteína no sangue, nós temos um sangue do tipo O. E é importante a gente lembrar das relações de dominância, então. O IA e o IB, eles são mais fortes do que o Izinho, ou seja, quando eles estão presentes, junto com o Izinho, o sangue vai ser do tipo A ou do tipo B, né? Dependendo, que é o que a gente viu aqui. Quando tem o IA, ele vai ser do tipo A. Quando tem o IB junto com o Izinho, vai ser do tipo B. Agora, quando eles estão juntos, eles dois se manifestam. Ou seja, eles vão definir que vai ter a proteína tanto A quanto a proteína B nesse sangue. E então, é basicamente isso. Mas como que a gente descobre isso? Isso tudo é feito no laboratório, nós não podemos fazer em casa que a gente não consegue descobrir. O que eles fazem, então, as pessoas do laboratório que trabalham lá, os cientistas e etc. Eles usam um soro numa gota de sangue. Então, eles coletam uma gotinha de sangue e vão colocar um soro nessa gota. Nesse soro vai ter um anticorpo. O que é esse anticorpo? O anticorpo vai funcionar como se fosse um alarme. Ele vai avisar se determinada proteína está ali nas células daquela gota de sangue. Então, a gente vai ter, por exemplo, um soro que a gente vai chamar de soro anti-A, por exemplo. Esse soro anti-A, se ele é anti, ele é contra o A, ele vai avisar a existência da proteína, ou do aglutinogênio, né, A, nesse sangue. Então, se a gente pinga ali o soro A, anti-A, numa gotinha de sangue, e esse sangue vai coagular, vai ficar assim meio empelotado, isso quer dizer que o soro anti-A sinalizou, avisou nós, que esse sangue aqui é do tipo A, porque ele tem a proteína A. Então, esse indivíduo aqui, dono dessa gotinha de sangue, é do grupo A. E isso vai rolar a mesma fita com um soro anti-B, e assim como se você pingar o soro tanto anti-A quanto anti-B e coagular na presença dos dois soros, a gente tem que é um organismo do tipo, com sangue do tipo AB. Agora, quando você pinga esse soro, ou anti-A ou anti-B, e esse sangue não coagula, ou seja, não avisa que tem, o soro não avisa que tem nenhuma proteína, o indivíduo é do grupo O, certo? Porque ele não vai ter a proteína no sangue. Então, basicamente isso, para vocês verem os alelos aqui direitinho, se vocês quiserem pausar o vídeo para dar um print aí, para dar uma anotada. E outra coisa bem importante aqui é que entra a questão da transfusão de sangue. Essa transfusão de sangue, que às vezes precisa em emergências, em cirurgias, etc. Para isso acontecer, nós precisamos de compatibilidade. Vocês viram que é a maior fita de proteína ali no sangue e tudo mais. Então, a gente precisa saber que quando a gente colocar um tipo sanguíneo numa pessoa, essa pessoa não vai rejeitar o sangue e vai dar mó BO no corpo dela. Então, é como se fosse um Tinder aqui da biologia, tem que dar match, ou seja, tem que dar certo ali o tipo sanguíneo da pessoa com o tipo sanguíneo que ela está recebendo. Aqui a gente tem um esqueminha bem fácil também para vocês anotarem, e eu vou disponibilizar um texto para vocês lerem depois sobre isso. O sangue do tipo O, ele doa para todo mundo. Então, pode doar para o tipo O, para a gente que é do tipo A, para o tipo B, para o tipo AB. O sangue do tipo, porque ele não vai ter nenhuma proteína, então todo mundo pode receber ele, ninguém vai rejeitar. Agora, o sangue do tipo A só pode doar para quem é A ou AB, porque eles vão ter a proteína A no sangue. Assim como o B só pode doar para quem é B
e AB. Agora, o tipo AB só pode doar para quem é AB, porque esse tipo de sangue aqui tem as duas proteínas, tanto a proteína A quanto a proteína B. Então, dá muito BO se uma pessoa do tipo AB quiser doar para uma pessoa de outro tipo sanguíneo que não seja AB. Porque se você dá AB para uma pessoa B, ela só vai reconhecer a proteína do tipo B, mas não vai reconhecer a proteína do tipo A. E aí não vai dar match e vai ser maior BO. Então, para ter uma fita aí que seja harmoniosa, que eles estejam juntos em sintonia ali, esse é o esquema aqui que tem que ser da transfusão de sangue. Quando a transfusão dá boa, os cria fica feliz ali no baile e aí o sangue tá todo certinho no nosso corpo. Firmeza, galera? Então, beleza. Agora nós já sabemos como que define se o sangue é A, B, etc. Mas e aquela cita de ser positivo e negativo? Bom, essa cita que a gente chama de fator RH. E como que isso rolou? Essa fita foi descoberta em 1940, através de alguns experimentos em macacos do gênero Rhesus. Esse chavoso aqui, que atualmente a gente identifica no nome científico de macaca mulata. Eram macacos do gênero Rhesus. Nesses experimentos, os cientistas que estavam envolvidos descobriram um outro anticorpo. Lembra aquela fita lá que os anticorpos são os alarmes do sangue, etc? Que eles chamaram de o fator RH, ou o anti-RH, certo? Por causa, RH justamente por causa do Rhesus aqui, nome do macaco. Então, qual que era a fita? Quando eles pegavam o sangue desses macacos e colocavam em algumas cobaias, uma galera aí que eles ficavam testando, o sangue aglutinava, ou seja, ele ficava empelotadinho assim. Se eles aglutinavam na cobaia, isso quer dizer que tinha algum alarme ali naquele sangue do macaco que apitava dentro da cobaia. Então, quando aglutinava, queria dizer que tinha esse fator aqui, tinha esse fator RH. Então, quando coagula, dá para ver que tem o fator RH, que eles não sabiam o que era e chamaram de fator RH. Então, quando você o sangue coagulava, era RH positivo. Assim, a gente sabia que o sangue é positivo, certo? Então, é por causa dessa fita aqui. Também tem os genótipos e tem os fenótipos. Aqui os genótipos dos RH positivo, ou seja, que coagula quando tem esse fatorzinho aqui, eles são dominantes. Então, Rzão, Rzão ou Rzão, Rzinho vão ser RH positivo. Rzinho, Rzinho vai ser sempre RH negativo. Mesma fita dos cruzamentos. Firmeza, rapaziada? Então, é um pouquinho mais confuso, mas também vou deixar um texto que explica bem detalhado isso, para ela não ficar muito pesada para vocês. Agora, mais uma parte da nossa aula vai ser a parte das mutações. O que é uma mutação, então? A mutação a gente vai chamar de mudanças na sequência do DNA, ou mudanças na estrutura ou no número de cromossomos. Mutação não é uma coisa absurda, meio X-Men da vida, assim, não. Não é sempre ruim. As mutações, elas são aleatórias, ou seja, elas acontecem por acaso, e elas são muito importantes para a evolução de várias espécies. A gente não pode dizer que elas são boas, nem que elas são ruins. A gente tem vários tipos de mutações. A gente tem mutações numéricas, que elas têm a ver com o número de cromossomos, ou de cópias do genoma, do conjunto geral dos genes. E a gente também tem as estruturais, que elas têm a ver com mudanças realmente na estrutura dos cromossomos, ou seja, na carinha deles ali, como que eles são mesmo. E aí tem vários desses exemplos aqui que a gente vai dar uma olhadinha bem rapidinho. As numéricas, como a gente viu, elas são divididas em euploidias e aneuploidias. Nessas ploidias aqui, a gente vai ter a euploidia, que tem a ver com o número de cópias do genoma, ou seja, do número total do conjunto, né, de genes de um organismo. Essas euploidias são divididas em 3 tipos. As monoploidias, mono vem de uma, ou seja, são organismos que têm somente uma cópia do seu genoma. Triploidias são organismos né, vem de 3, são organismos que têm 3 cópias do seu genoma. E poliploidias são organismos que têm altas cópias, ou seja, eles têm muitas cópias do seu genoma.
Só para dar um exemplo, a gente tem, por exemplo, as células que têm um número N de cromossomos, ou seja, 23 cromossomos, né? Que seria, por exemplo, o óvulo e o espermatozoide, que quando se juntam, né, vão originar um cria com o dobro de número de cromossomos, ou seja, 46 cromossomos, porque vai juntar os 23 do pai, né, do espermatozoide, e os 23 da mãe, que é o óvulo. E aí vai ficar com um rostinho mais ou menos esse aqui, né, com os pares de cromossomos e tudo mais. Porém, os organismos que são monoploides, eles vão ter só uma cópia, ou seja, os cromossomos eles não vão estar em par. Aqui a gente tem um caso dos triploides, ou seja, eles vão ter três cromossomos aqui, né, em vez de um parzinho só. Aqui ele só tem um, né, monoploide, aqui são três, os triploides, e aí os poliploides, que isso é muito comum em plantas, eles vão ter vários cromossomos, ou seja, eles vão ter várias cópias do seu genoma. Aí nós temos também as aneuploidias, que aqui a gente vai chamar, que é um grupo das somias, das mutações que a gente chama de somias. As aneuploidias, ainda nas mutações numéricas, elas têm a ver com o número de cromossomos. Elas são divididas, então, em nulissomia, monossomia e trissomia. Nulissomia é quando um organismo perde um par de cromossomos. Isso nos seres humanos é letal, ou seja, não tem como acontecer. Por exemplo, se tem um bebê no útero da mãe que tem uma nulissomia, essa gravidez é inviável, ou seja, o bebê vai morrer antes de poder nascer, porque isso nos seres humanos é letal. Existem também as monossomias, que é quando o organismo tem menos um cromossomo, não um par, ele tem menos um cromossomo. Então, por exemplo, um exemplo, né, de monossomia seria a síndrome de Turner, por exemplo, que acomete mulheres, ela acontece em mulheres que têm menos um cromossomo X, ou seja, as mulheres no seu genoma, lá no seu cariótipo, que a gente diz, né, que é essa, entre aspas, fotinho dos cromossomos, elas possuem 2 cromossomos X. Numa monossomia, que o organismo tem menos um cromossomo, ela vai ter menos um cromossomo X. Então, em vez de ser uma mulher XX, ela vai ser uma mulher somente X. E isso vai ter várias... quem tem menos um cromossomo X, no caso, quem tem essa síndrome de Turner, vai ter várias características físicas relacionadas com essa mutação, como, por exemplo, baixa estatura, retardo do crescimento, pescoço largo, dedos curtos e outras tantas características. No caso das trissomias, tri vem de 3, ou seja, quando um organismo tem mais um cromossomo a mais em algum dos pares. Então, aqui a gente tem os cromossomos, os pares, né, de cromossomos. Cada um desses cromossomos aqui, isso aqui é um cromossomo, certo? Esse é o par número 1, par número 2, par número 3 e assim por diante. Numa trissomia é quando há um cromossomo a mais, ou seja, tem um cromossomo a mais em um dos pares. No caso da síndrome de Down, por exemplo, que é uma trissomia no par 21, percebam que todos os pares aqui, como é um par, né, tem 2 cromossomos, certo? Aqui no par 21 existe mais um cromossomo duplicadinho aqui. Isso é uma trissomia. E aí, na síndrome de Down, também tem várias características físicas e também relacionadas com o desenvolvimento mental dos portadores dessa mutação, que seria um cromossomo a mais no par 21. Existem outras trissomias, tem a síndrome de Klinefelter, em que uma mulher, constitui-se uma mulher geneticamente, né, digamos assim, que tem um cromossomo X a mais. Então, aqui, em vez de ter 46 cromossomos, lembra que a gente falou aqui que a nossa cria tem 46 cromossomos, a gente tem 46 cromossomos, essa mulher vai ter 47 cromossomos, porque ela vai ter um cromossomo X a mais. Na síndrome de Edwards, assim como todas as pessoas que têm trissomias, têm um cromossomo a mais, e as pessoas que têm monossomias têm um cromossomo a menos, ou seja, elas teriam 45 cromossomos, e as com trissomia teriam 47.
Existe também a síndrome de Edwards, que é uma trissomia no cromossomo 18, e a síndrome de Patot, que é uma trissomia no cromossomo 13. E cada uma delas também tem características físicas específicas, né, que tem a ver com elas. E quando que essa fita acontece? Essas fitas elas acontecem por causa de erros durante a separação dos cromossomos na divisão celular. Então, nesse momento aqui que os cromossomos estão se separando na célula, para ser de uma célula mãe gerar células filhas, acontece umas fitas aqui que dão errado. E nessa divisão dando errado, essas mutações acabam acontecendo. Principalmente, então, as estruturais. As estruturais, a gente tem que vai mexer no jeitinho físico, né? Mesmo dos cromossomos que nem eu tinha falado. Na deleção, esse dele aqui vem de deletar. O que é? A deleção é quando uma parte do cromossomo, ela é literalmente deletada. E essa deleção ela pode ser terminal, que a gente fala, ou seja, no finalzinho aqui da perna do cromossomo, do bracinho do cromossomo que a gente chama. E a deleção intersticial. Inter vem do meio. Então, no meio aqui do cromossomo. E o que é a consequência, né? A gente tem uma consequência de que alguns genes vão ser perdidos. Então, quando você desenrola todo o cromossomo aqui do DNA, você vê que tem uma sequência de genes, certo? Quando uma parte desse cromossomo é deletado, deleta junto uma sequência de genes. Ou pode ser terminal, ou seja, no finalzinho, né? Nos extremos, ou pode ser do meio. Isso vai fazer com que diferentes características sejam perdidas, dependendo de qual foi a sequência de genes, né? Porque cada gene determina uma característica. Isso vai fazer com que características sejam perdidas, dependendo de qual local que foi deletado. A gente tem a duplicação, que é literalmente isso, quando um fragmento, uma partezinha aqui desse cromossomo é duplicado, e aí a gente tem uma leitura dupla dos genes, ou seja, uma característica ela vai ser expressada, ou seja, ela vai estar no corpo duas vezes. E depende muito de qual que é qual, para as consequências no corpo do organismo mesmo. E também tem uma inversão. Essas fitas aqui elas são um pouquinho mais complicadas aí da genética mesmo. Na inversão é quando um fragmento aqui, uma partezinha dos genes do cromossomo é invertida, a sequência dela é invertida. E aí vai gerar outro produto, outro gene, outra característica. Beleza? A última, então, é a translocação. Translocação, a gente tem uma troca de um fragmento, ou seja, uma troca de um pedacinho aqui de um cromossomo vai para o outro, e aí vão ser informações diferentes, né? Como se um estivesse usando uma peça de roupa do outro. Vão ter informações diferentes nele. Bom, rapaziada, a aula tá acabando. E para encerrar, eu vou entrar um pouquinho em um assunto mais moderno e atual, que é a biotecnologia. Bom, mas o que é isso, né? Qual que é a fita? A biotecnologia são um conjunto de técnicas usadas em organismos para obter produtos de interesse. Tá, como assim? A gente pode achar que essas fitas aí estão meio longe da gente, que é coisa de laboratório mesmo, mas quando a gente fala em usar organismos para obter produtos de interesse, nós estamos falando desde usar bactérias e fungos para fazer, por exemplo, iogurte, fungo que levedura para fazer cerveja, para nós beber no baile, etc., lá no rolê, ou a gente usar as bactérias em laboratório para ajudar a produzir remédios para a gente. Tudo isso tem a ver, então, com a biotecnologia, com nós usarmos organismos da natureza aí, bactérias, fungos, vírus, para a gente fazer uma coisa para nós consumirmos mesmo. Bom, e existe, então, atualmente uma área mais chique, entre aspas, vamos dizer assim, e desenvolvida da biotecnologia, que é chamada de engenharia genética. Então, o que é a engenharia genética? São técnicas que permitem a manipulação do DNA, ou seja, a gente mexer no DNA. Isso também é chamado de tecnologia do DNA recombinante. Uma cita aí mais complicada. Então, para que isso serve, né? Serve para mapear os genes, para sequenciar o seu genoma, ou seja, para que é isso? Isso também é usado muito no aconselhamento genético, que é uma área nova, um pouquinho mais chique e cara, vou ser sincera para vocês, da medicina, que serve para identificar algumas mutações, algumas alterações no genoma, ou seja, no conjunto de genes de bebês antes deles nascerem, por exemplo, detectar uma mutação e alguma coisa assim. Identificação de pessoas por meio das digitais, das impressões digitais, isso é muito usado no sistema criminal para identificar
resolver alguns crimes mais complicados e essas paradas assim. E a terapia gênica também. Vou dar dois exemplos só aqui, bem rapidinho, que a gente sempre ouve muito falar, que tem tudo a ver com biotecnologia, como, por exemplo, os transgênicos. O que seriam os produtos, os seres transgênicos? São seres que recebem genes de outras espécies de seres vivos. E a gente tem muito isso nos alimentos transgênicos, certo? Para que isso acontece? Por que fazer isso? Colocar gene de um no outro? Porque essas frutas, por exemplo, essas verduras, elas vão ficar com que recebem genes de bactérias, de vírus, de outros organismos, elas vão ficar com características vantajosas. Ou seja, elas podem ficar mais resistentes e tal. Eu trouxe aqui dois exemplos bem bons. O feijão também faz parte disso. Mas a gente tem, por exemplo, o milho e o algodão. O milho e o algodão, eles recebem genes de bactérias que fazem eles ficarem mais resistentes a insetos, por exemplo. E isso faz com que o cultivo deles seja mais fácil. Então, eles são manipulados em laboratório e aí eles são plantados com essa genética diferente que torna eles mais resistentes. É mais lucro, né? Mas não quer dizer necessariamente que isso seja tão saudável, porque junto com isso tudo tem muitos agrotóxicos e tal, e essas fitas aí já não são muito boas. E também tem o feijão, que nessa técnica de transgenia aí, de receber gene de outros seres vivos, eles ficam resistentes aos ataques de vírus. Ou seja, mais lucro, mais produção, consequentemente, claro, mais alimento. E existe também outras técnicas aí, como por exemplo a clonagem, que seria produzir cópias idênticas do mesmo pedaço de DNA. Para que isso, por exemplo, né? Existe isso aqui, eu vou disponibilizar também um texto para vocês no Drive, para vocês aprenderem um pouquinho com mais detalhes de estudo, porque senão a gente vai ficar aqui um dia inteiro falando disso, e eu acho que vocês já estão cansados. Então, para que usar a clonagem de partes do DNA? Justamente, por exemplo, para a produção de hormônios como a insulina. Colocando dentro de uma bactéria, por exemplo, o gene que produz a insulina, fazendo com que fique mais barato produzir insulina para esse mercado farmacêutico, para ajudar também as pessoas que precisam dela, no caso da diabetes, por exemplo. E em clonagem, talvez vocês já tenham ouvido falar da ovelha Dolly, que seria uma clonagem aí dos organismos. Mas clonar um organismo não é aquelas coisas meio de desenho animado, que você bota numa máquina e sai dois, cria igual. Não é isso não. É produzir indivíduos geneticamente iguais. Ou seja, em vez de ter aquela mistura entre material genético do pai e material genético da mãe, o DNA dos pais e do filho vai ser exatamente igual. Ou seja, uma cria com o mesmo DNA da mãe, por exemplo. Isso tudo também está explicadinho melhor no texto. Então, rapaziada, é isso. Sei que foi pesado, mas espero que vocês tenham entendido. Vamos estar disponibilizando aí mais textos para vocês, lista de exercício e tudo mais. Falou, até a próxima. Gratidão.